Vamos lá, agora a gente vai começar com o nosso grammar. O grammar de hoje bem chillax também, bem tranquilo. A gente vai ver os números, a segunda parte, porque eu dividi os números em 3 partes para facilitar ainda mais para você. Então a gente já viu os números de 0 a 10 e hoje a gente vai relembrar esses números de 0 a 10 e ver como a gente fala até o 20. Então, recapitulando aqui, a gente vai pronunciar essa primeira parte que a gente já viu. Comigo, vai lá. Como é que eu digo 0 mesmo? 0, 1. 1, 2. 2, 3. 3, 4. 4, 5. 5, 6. 6, 7. 7, 8. 8, 9. 9 e 10. 10. Pra gente falar 11 no inglês, a gente fala 11. Já assisti Stranger Things? Nessa série, a personagem principal, 11 no português, né? Ela é chamada de Eleven, originalmente. 11. Então, 11 é 11. 12 em inglês, a gente fala 12. 12. 12. Agora é simples. Pra gente falar do 13 ao 19, você pode perceber aqui que todos vão terminar em "tin". E eu vou te dar uma dica que talvez não tenha nada a ver, mas talvez tenha. Você já parou para perceber que adolescente a gente considera aqui no Brasil dos 13 aos 19 anos? Então a gente usa esse "tin", porque "teen" também significa adolescente no inglês. Então assim, talvez não tenha nada a ver, mas só para te ajudar a não esquecer. Então a gente vai fazer essa pronúncia assim, ó. Teen, teen, teen. Como tem esses dois S, a gente tem que alongar, né? Teen. E aí o 13, a gente vai falar 13. Nosso TH, ó. 13, 13. Os demais, a gente pega o número 4, 5. Eu pulei o 15 aqui, eu não botei o 15, né? Eu tô vendo agora, ó. Eu vou escrever aqui. Então, aqui, perceba que todo mundo termina em "tin", 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 "tin". Então, basicamente, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, com exceção do 13 e do 15, que ficou faltando, eu botei aqui embaixo, a gente pega o número 4, 6, 7, 8, 9 e depois bota o "tin". No caso do 8, a gente não vai botar 2 T's, a gente só bota um mesmo, tá? Então, por exemplo, para eu falar 14, eu falo 4, que é 4, e eu boto "tin". 14, 14. Para eu falar 19, eu pego 9, 9 e boto "tin". 19, 19. Para eu pegar, por exemplo, 17, eu pego o 7, que é o 7, com "tin" no final. 17, 17. E a gente só tem que prestar atenção no quê? Nesses dois aqui, no 11 e 12, que não segue esse padrão de jeito nenhum. No 13, que a gente não vai falar 13, a gente fala thir, e isso é pra facilitar, né? Porque imagina você falar 13, dá uma travadazinha aí, né? Então fica mais fácil. 13. E aqui também a gente botou no 15 fifth, pra não falar 15. 15 também dá uma travada, então 15, 15. E preste atenção que no 8, o 8 a gente escreve assim, 8. Então, como já tem um T, a gente não precisa de botar outro, tá? 18, 18. Então, só para te testar, eu vou te perguntar aqui alguns números aleatoriamente, tá? Como é que eu falo... Eu já ia falar em inglês. Como é que eu falo 5? Ok, 5 a gente fala 5. E como é que eu falo 15? Fifth, não é 5, é 15. Como é que eu digo 9? Aqui é um 5, tá? 15. Como é que eu digo 9? 9. E como é que eu digo 19? Só botar o teen. 19. 19. Então, como é que eu falaria 11 aqui? Lembra da 11 de Stranger Things? 11.
Lembrando, né, que já chegou a hora de assistir séries em inglês. Coloca o idioma em inglês e a legenda em português. Porque imagina se você estiver assistindo Stranger Things em inglês, você ia lembrar e já ia fazer uma associação. Então é assim que vai ajudar nessa fase inicial. Você vai começar a conectar as coisas que você está aprendendo com as coisas que você está assistindo. E isso refresca a nossa mente. Isso faz com que a gente lembre. Então é super importante se desafiar nesse momento e começar a assistir as coisas em inglês. Tira a dublagem de vez, tá? Como é que eu falo agora 13? Third, não vai ser 3, tá? Vai ser 13. E como é que eu falo 3? Eu falei a cola no stand, né? 3. 1, 2, 3, let's go! Ok, se eu falar, por exemplo, 14. 4, 14. E se eu falo 4? 4. Agora, se eu quiser falar 20, por exemplo, aí a gente já vai entrar no outro assunto, né? Mas a gente vai deixar para ver os números a partir do 20 depois. Mas 20 a gente fala 20. Esse T fica mudo. 20. Porém, também existe a pronúncia 20. Você escolhe, tá? Mas no inglês americano é muito mais comum 20. Por quê? Muitas palavras que são NT no inglês, a gente deixa o T mudo no inglês americano. É muito comum, tá? Então, 20. A partir daí é spoiler. Depois a gente vê em uma outra aula os demais números. Então esse foi o nosso grammar e nos resta agora somente a última parte, que é praticar tudo que a gente... Como eu falo 15 irmãos? Lembrando, vamos falar as duas formas, né? Se eu for falar só irmãos homens ou se eu falo irmãos misturado lá os gêneros. E aí, lembra que o plural no inglês é bem simples. A maioria é só botar um S no final. Então, como é que eu falo 15 irmãos? Se for homens, a gente fala brothers. 15 brothers. Não vou dar spoiler do 15, não. E se for siblings. Se for homem e mulher misturado lá, a gente fala siblings. Então, 15 irmãos. Pode ser 15 siblings. Ou se for só homem, 15 brothers. Eu tenho 18 anos. Lembra que no inglês a gente não vai usar o verbo to have. A gente vai conjugar o nosso verbo to be. Então, eu falo eu estou e 18 anos. Como é que fica isso? I am 18. Tem um erro aqui, eu botei 15, né? Mas é 18. Então, 18. Ups, botei demais. 18. Vou botar aqui 18 years old. I am 18 years old. Ou I'm 18 years old. Very good. Se eu falar 19 médicos chatos, qualidade aqui, tá? Antes de médicos. Então, como é que eu falo 19 médicos chatos? "19 boring doctors." 19 boring doctors. 20 amigos. 20 amigos. 20 friends. 20 friends. 16 livros legais. 16 cool books. 16 cool books. 13 bons amigos. Eu deixei aqui bons amigos, já deixei certo, né? Porque no português a gente fala 13 amigos bons, né? Eu já deixei na ordem aí, como é que fica isso? 13 good friends. 13 good friends. 12 estudantes ruins. Ruins. Ou português bugando, a gente fala estudantes ruins ou estudantes ruins. Socorro. O português é muito difícil, sério.
Mas enfim, você entendeu, né? Fica como? "12 bad students". O inglês é muito mais fácil. 12 bad students. 12 bad students. Agora que você viu o nosso grammar, já viu bastante vocabulário, chegou a hora da gente dar uma revisada em tudo que a gente viu com o nosso Check It Out.